Olá, boa noite a todos. Vamos aguardar aí os nossos irmãos que vão entrando aí na nossa live. Nós vamos dar início daqui a pouco à nossa live. Nós trataremos hoje sobre o tema Vencendo o Medo. Opa, boa noite, reverendo Jorge Araújo. Vou estar com você aqui, meu irmão. Boa noite, Sandra. Boa noite. Deus abençoe. Não estou conseguindo perceber bem, mas Sandra do Abolição. Sandra, irmã da nossa igreja. Por favor, peço que me ajude aí se identificando. Bom, como eu falei, né? Nosso tema hoje é Vencendo o Medo. E a gente vai estar tratando essa temática aí com o reverendo Milton Júnior. Reverendo Milton, meu amigo, e grande privilégio para mim tê-lo aqui conosco, colaborando, né, juntamente conosco. Então nós vamos só dar um tempinho aí, esperar algumas pessoas irem entrando na nossa live. Boa noite, reverendo Jorge. E aí nós vamos então, daqui a pouco, dar início à nossa live. Deixa eu ver aqui. Reverendo Milton já está conosco. Eu vou aguardar só mais alguns minutos, né? Ou alguns segundos, né, para nós darmos início. A nossa live pelo Instagram ela é um pouco limitada, mas como eu sempre falo, nesse primeiro momento nós vamos ter um tempo de exposição do assunto, né? E após alguns instantes, ou melhor, depois desse primeiro tempo, nós teremos um tempo aí só para responder perguntas dos nossos espectadores, tá bom? Presbítero Marcos, presbítero Marquinhos, presbítero da nossa igreja, está conosco aqui também. Muito bom. Ok, vamos lá. Raquel, nossa irmã Raquel, esposa do presbítero Marcos, conosco também, serva de Deus. Nós temos também aqui Gustavo Faria. Beleza, Gustavo? Tudo certo contigo, cara? Graça e paz, Raquel. Isabela Abdenor, minha esposa, Experiências de uma Mãe, Ana Tereza, também conosco. Eu vou aguardar só mais alguns segundos, tá? E nós vamos então dar início falando sobre esse assunto tão importante que certamente tem aí sido pauta, né, de conversa entre familiares, entre amigos, que é o medo, né? A gente vai tentar entender à luz da palavra de Deus como que a gente pode vencer o medo. Isso é algo que pode ser vencido? O medo é algo que a Bíblia fala sobre isso? A gente tem algum mecanismo bíblico para lidar com essa situação, tá? Então peço que você vá, então, convidando outras pessoas também. Você pode, através de um link que tem aqui, né? Você pode compartilhar essa live com outras pessoas para que outras pessoas possam também estar conosco. Nós tentamos fazer a semana passada ou semana retrasada, estou meio desnorteado com questão de tempo, né? Minha filhinha nasceu há poucos dias, mas tentamos fazer pelo YouTube. E eu acho que não foi muito legal, não. Eu acho que é mais interessante realmente a gente tentar por aqui mesmo, pelo Instagram. Acho que é mais prático. E vamos fazer por aqui até vermos uma outra possibilidade. Tá bom? Bom, então nós
vamos dar início aqui, né, ao nosso assunto. Já são 9 horas, então nós vamos então iniciar o nosso assunto. Como eu falei, né, o medo, ele infelizmente, ele está mais presente em nossas vidas do que nós gostaríamos de admitir, né? Nós temos medo das circunstâncias, né, especialmente nesse período que a gente está vivendo aí de pandemia, onde muitas vezes a gente tem medo de perder pessoas da nossa família, nós temos medo de perder amigos, nós temos medo de perder a própria vida, medo de perder emprego, medo de não ter condições de atender às necessidades materiais da nossa família, né? Uma vez que essa situação de pandemia ela tem afetado muitas famílias, né? Economicamente falando também, né? O nosso país, o mundo, melhor dizendo. Então a gente tem medo dessas situações, né? Nós tememos também não só as questões circunstanciais, nós tememos também os homens, né? Nós tememos não ser aceitos, nós tememos as opiniões dos outros, mais do que aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Nós transformamos as pessoas em gigantes e diminuímos a Deus, né? Até parafraseando um pouco o livro do Edward Welch, quando ele fala quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Infelizmente o medo ele está presente em nossas vidas, muito mais do que nós gostaríamos de admitir, né? E é importante, irmãos, nós termos uma visão humilhada a respeito de nós mesmos, para que a gente possa então, ao admitir as nossas debilidades nesse sentido, caminharmos numa direção melhor, numa direção que é de fato apontado pelas Escrituras, né? Você consegue enxergar aspectos em sua vida que expressam medo? Você percebe que seu coração palpita quando alguém te chama para uma conversa pessoal, né? Quando alguém chega para você e fala assim, meu irmão ou minha irmã, precisamos ter uma conversa séria, né? Isso muitas vezes causa um mini infarto aí em muitas pessoas. Como agir? O que fazer? O que pensar? Né? Nós precisamos considerar o que a palavra de Deus quer nos dizer a respeito deste assunto tão presente em nossas vidas. E para isso, está conosco aqui o reverendo Milton Júnior. O reverendo Milton é casado com Poliana, é pai de Fernanda e Felipe. Reverendo Milton é pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana Praia do Canto, lá no Espírito Santo, né? É um amigo querido que tem sido aí uma das minhas referências no aconselhamento bíblico, alguém que vez por outra eu ligo aí para perturbá-lo e pedir algumas orientações aí. Então eu acredito que vai ser bastante proveitoso esse tempo que nós vamos ter aqui com ele, tá? Ele é bacharel em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, se formou no Seminário José Manuel da Conceição, o JMC, Seminário Presbiteriano, e ele tem uma pós-graduação em aconselhamento pelo Instituto Palavra da Vida, né? Para quem não sabe, a Palavra da Vida é uma das referências no que diz respeito a aconselhamento bíblico no Brasil, né? E o nosso irmão ele tem uma pós-graduação por lá. Então eu vou convidá-lo aqui para ele entrar na live conosco. Para quem não conhece, né, vai ter esse privilégio. Reverendo Milton, cadê o irmão? Opa, e aí? Opa! Deixa eu botar isso aqui, deixa eu colocar alguma coisa para levantar aqui, pera aí. Vamos lá. Por favor. E aí, Leandro? Leandro aqui, ó. Leandro é daí, né? Da tua região? Leandro é ovelha. Ovelha, rapaz, olha aí, da tua região, ó. Tua igreja. Daqui da nossa Larissa igreja, Lobo Leandro. também. Larissa em breve. Se Deus quiser. Bom, reverendo, prazer estar contigo aqui, né? É privilégio para mim. Fica até meio estranho, né? Ser formal contigo, né? A gente é amigo, mas é uma grande alegria, viu? Ter você aqui com a gente. Queria que você desse uma saudação aí pro pessoal, antes da gente começar aqui. Uma boa noite para todo mundo, né? Muito bom poder estar aqui, depois do peso que o reverendo Eliomar já botou nas minhas costas ali, dizendo que ele de vez em quando liga para mim, que referência, mas nós vamos tentar ajudar um pouquinho aqui nesse bate-papo, que Deus nos ajude, nos edifique nessa noite,
por meio da sua palavra. Amém, amém. Bom, só para explicar rapidamente aqui a dinâmica, né, para os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Nesse primeiro momento, eu vou interagir com o reverendo Milton, fazendo algumas perguntas para ele, né? E ele, então, vai nos auxiliar aí na elucidação dessas perguntas. E eu peço que você, tendo alguma dúvida, já coloque aqui nos comentários, tá bom? Eu vou coletar a sua pergunta e nós teremos um segundo momento para responder as perguntas, tá certo? Algumas pessoas já mandaram perguntas, inclusive pelos meus stories, e essas perguntas vão ser feitas também aqui, tá bom? Então, reverendo, vamos começar? Bora! Beleza. A pergunta é a seguinte: qual a origem do medo, segundo as Escrituras? Quando a gente pensa no medo, eu acho que a gente precisa pensar primeiro que o medo, na Escritura, ele está ligado sempre à adoração. A Bíblia usa até uma palavra que é traduzida por temor, quando se refere a nosso relacionamento com Deus, né? Nós tememos ao Senhor. Então o homem foi feito como servo para ser um adorador, e essa adoração envolve o seu temor. Lá em Gênesis você percebe isso, e você percebe o medo de Adão, inclusive, é a primeira vez que a palavra medo vai aparecer, depois que ele peca, ele toma do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele se esconde, e então Deus pergunta para ele onde que ele estava, ele fala: eu ouvi a tua voz no jardim, eu tive medo e eu me escondi. E Adão ali, ele estava corretamente com medo. Paulo vai falar que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E Adão estava de fato com medo, porque ele havia transgredido a lei do Senhor, ele sabia, ele conhecia o caráter santo, justo do Senhor Deus. Então o temor, o medo, ele está presente na vida do homem desde a sua criação. Com a queda, alguns problemas vieram a respeito do medo, né, e do temor. E eu vou usar essas duas palavras o tempo todo aqui, alternando. Tem muita gente que fala assim: a gente não pode dizer que tem medo de Deus. Temor a Deus é respeitar, temer a Deus é honrar, temer a Deus, mas a pessoa evita dizer que é ter medo. Mas eu não consigo ler um texto, por exemplo, como esse de Gálatas, que dizendo que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, ou o texto de Hebreus, que vai dizer que o nosso Deus é fogo consumidor, e de fato não ter medo. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos servir a Deus com temor e tremor. E nós trememos, de fato, diante dele. Então, o medo é algo constituinte, o temor, né, da natureza do homem. Beleza. O reverendo Erley disse que tem medo de mim aí. Acaba bom, tá? Tá acompanhando a gente. É interessante, Rev, essa sua colocação, porque muitas vezes a gente ouve falar sobre o medo como tendo a sua origem nas circunstâncias, né, nas coisas, né? E na sua resposta a gente percebe que a origem do medo, ela está na adoração, ou seja, no coração, né? A Sim. maneira como a gente percebe as coisas. Na verdade, Okay. As circunstâncias parece que elas vão de fato revelar qual é o nosso verdadeiro temor e onde está o nosso temor. Eu acho que daqui a pouco a gente vai falar de alguns aspectos a respeito disso, mas não são as circunstâncias que causam o medo. Na verdade, elas fazem florescer aquilo que está no nosso coração. Haja vista o tempo que a gente está vivendo, né? Tem servido aí de... Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O que há de errado com a visão secular a respeito do medo? Muito se ouve sobre fobias, né? E aí você coloca esse rótulo aí, isso aí é fobia sobre isso, fobia sobre aquilo, e cada vez mais a gente percebe que a tendência é isentar o homem aí das suas responsabilidades. Qual o problema com a visão secular a respeito do medo? Por que o cristão ele não pode abraçar essas visões? Tem alguns problemas, mas um dos que mais me incomoda, uma vez eu fui fazer uma pesquisa a respeito de fobia. Né? A gente sempre ouve falar em claustrofobia, né?
E aí eu comecei a ver, aí tinha aracnofobia, quem tem medo de aranha. E aí eu comecei a ver uma lista de mais de 100 nomes diferentes. Tem gente que tem medo de caneta Bic. Ô, louco. Como é que chama E, isso aí? eu esqueci o nome desse negócio aí. Mas é medo de ter medo, medo de ter medo. E você tem uma série de fobias e eles tentam especificar como se um não tivesse a ver com o outro. E quando eles tentam especificar tanto assim, eles acabam perdendo o X da questão, eu acho. Eles se especializam tanto em um tipo de medo, ou medo do escuro, ou medo de lugar fechado, ou medo das pessoas, né? Medo de falar em público. Eles vão se especializando em cada uma dessas coisas que eles acabam se perdendo. Eu lembro de uma definição, acho que foi do Jô Soares uma vez, sobre o especialista. E Jô Soares dizia que o especialista, e aí eu vou falar contra mim agora, né? Porque tá aí falando que eu sou especialista em aconselhamento. O especialista é aquele que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. E chega ao ponto de saber tudo sobre nada. Então, é o que muitas vezes acontece com essas visões, onde eles tentam ser minuciosos em cada tipo de medo. E, de novo, aquela questão que você já colocou aí, né? Eles vão colocar o medo como uma coisa exterior, né? A ser tratada. Rapaz, tá cortando pra tu aí ou tá cortando só pra mim Não, aqui? agora não. Acho que para mim não. Pra você Tá tá cortando tranquilo? aí? Não, para mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Beleza. Se eu der uma pausa aqui é porque cortou alguma coisa, tá bom? Então Tranquilo. vamos seguir, né? O que fazer quando as opiniões dos outros elas nos causam medo? Deixa eu antes de fazer essa pergunta, dentro disso aí que tu falou, eu queria. Você até escreveu um trabalho sobre isso, né? Na verdade, orientando até pessoas que lidam com pessoas que estão passando por esse problema. E eu queria fazer uma pergunta dentro dessa questão que você acabou de colocar. Como é que a É, gente lida com pessoas que estão aí psicologizadas, né? Ou seja, elas abraçaram a ideia de medo secular. E elas são crentes, tá? São crentes. Mas a gente, para ajudar essas pessoas, como é que a gente pode abordar isso aí? eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é não dar a impressão que nós estamos numa concorrência com quem quer que seja, certo? Quando nós nos dispomos a trabalhar com as pessoas, aconselhando, nós julgamos fazer aquilo que a Escritura ordena aos cristãos fazerem, né? Aconselhar uns aos outros, instruir e admoestar uns aos outros. E o instrumento que nós temos para isso é a própria Escritura. Então, quando nós nos aproximamos de alguém que está sofrendo com algum tipo de medo, normalmente essas pessoas elas vêm com um linguajar que nós aprendemos no dia a dia, né? Todos nós somos, em certa medida, meio psicologizados, porque nós usamos termos que, sem saber, né, nós estamos pegando de lá da questão da psicologia. Então, quando alguém fala de fobia, né, está usando um termo clínico e da psicologia. Nós precisamos trazer a discussão para o campo da escritura. O que a escritura tem a falar sobre o medo? E eu gosto muito de partir do texto de Mateus. Em Mateus capítulo 10, você tem uma história interessante ali, porque você tem a chamada dos apóstolos. Jesus, então, os comissiona, fala a respeito daquilo que eles iriam fazer, né? E a primeira frase que Jesus cita, lá no versículo 16, é assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Depois ele diz: acautelai-vos dos homens. E por que Jesus está dizendo isso? Ele começa, então, a pintar um quadro tenebroso. Ele começa a dizer: eles vão entregar vocês aos tribunais, eles vão açoitar nas sinagogas. Por minha causa, vocês vão ser levados na presença de governadores, de reis. Quando vos entregarem, vocês não têm que cuidar
como ou o que vão falar, porque vai ser concedido. Ele vai dizer mais, ele vai fazendo com que o quadro fique cada vez mais complicado para os apóstolos, porque ele diz, olha, um irmão vai entregar a morte a outro irmão, um filho vai entregar o pai, filhos se levantarão contra os seus progenitores, vocês vão ser odiados por causa do meu nome. E aí você imagina, você é um discípulo, Jesus te chama para uma missão, certo? Você vai ser agora pescador de homens. E agora, quando ele te envia para essa missão, a palavra que ele tem para você, eu estou enviando você como ovelha para o meio dos lobos. E eu fico imaginando o temor que havia, então, no coração daqueles homens. Daí, então, a partir do verso 24, ele começar a tratar disso. Entre o verso 24, estou lá em Mateus 10, e o verso 31, por 3 vezes você tem a expressão não temais. Antes do primeiro não temais, Jesus havia dito o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul, o dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Então Jesus está dizendo, olha, eu fui chamado de Beelzebul. Vocês acham que vem coisa menor para vocês? Se eu sou o senhor, o dono da casa, imagine os domésticos. E aí então ele diz, portanto, não os temais. Pai, mas peraí, que negócio é esse? É você entrega a morte, vai ter filho se levantando com o pai e não é para ter medo? A primeira reação dos discípulos poderia ser, bom, se pregar o evangelho vai me expor a uma situação tão complicada assim, onde eu posso até morrer, bom, eu vou parar de pregar o evangelho. E Jesus diz, não temais, porque nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que diga às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados. Está falando, continuem pregando. E ele repete, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Logo depois ele repete de novo, não temais, pois bem mais valeis do que muitos pardais. Então Jesus, ele não esconde dos seus discípulos a situação complicada que eles teriam. Mas ao mesmo tempo ele tem uma garantia, vocês não precisam ter medo. E por que eles não precisavam ter medo? Porque o Senhor Jesus estava com eles. Então nesse texto aqui você percebe claramente que o temor está ligado à adoração. Ao invés de temer aos homens, os discípulos deveriam temer a Deus. Porque se eles temessem a homens, eles iam acabar agindo de forma errada. E aqui há uma questão importante para a gente. As nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, elas vão partir do nosso coração e vão ser governadas atitudes, elas vão partir do nosso coração e vão ser governadas. Alô? Oi? Cortou. Tinha dado uma travada sua aí. Onde Pois que é. foi? Rapaz, você falou... Eu peguei até a parte que você falou do temor de homens. Temer a Quando Deus você- e temer aos homens. Isso. Até aí. Sim. Travou geral para mim. Não, eu vi que congelou aqui. E o que eu estava dizendo depois disso é que as ações, as atitudes, as palavras, os pensamentos, eles vão partir do nosso coração. Jesus disse isso. A boca fala do que está cheio o coração. Certo? Então, você pensa também daquilo que está cheio o seu coração. Então, o que você teme vai governar. Fala do que está cheio o coração. Certo? Então, você pensa também daquilo que está cheio o seu coração. Então, o que você teme vai governar. Eu peguei até a parte que você falou que o que você teme vai governar.
vai governar Então, eu o seu acho que, coração. na verdade, eu acho que então você está me ouvindo aí e você que está travando aqui para mim só. Não, é porque eu tô com o computador aberto. Aí quando deu a Ah, travada, eu já abri aqui para ver se eu pegava. Mas vamos seguir. entendi. Vamos, Então vamos, vamos lá. vamos Você, lá. você percebe isso em Mateus 6, né? Mateus 6, Jesus diz Certo. aos discípulos a respeito de ansiedade. Daqui a pouco a gente pode Aham. falar que um pouco a respeito disso, porque a ansiedade ela também é fruto de medo, de temor. Ele fala para os discípulos que eles não poderiam servir a dois senhores, né? Para não aborrecer a um ou outro. E lá naquele contexto ele diz: não podeis servir a Deus e as riquezas. Eles não poderiam estar com o coração dividido entre Dividido. dois senhores. E o temor dos homens faz com que o coração muitas vezes esteja dividido. Então, lá naquele caso de Mateus, se os discípulos temessem aos homens, eles deixariam de cumprir uma ordenança do Senhor, que era proclamar o evangelho. O que eles deveriam fazer? Eles deveriam continuar proclamando o evangelho com os devidos cuidados. Daqui a pouco eu acho que você vai perguntar a respeito disso. Então eu vou suspender um pouco aqui e eu retomo isso daqui a pouco. Beleza. Vamos caminhando. Você tocou nesse aspecto, né? Falando a respeito do temor de homens. Acredito que a gente vai voltar aí, né? Tratar um pouco mais sobre isso. Mas eu quero ir para uma outra questão, né? Qual é a diferença entre medo e prudência, né? Você associou aí o aspecto do medo à preocupação, à ansiedade, né? Existe um ponto onde o medo ele não é um equívoco, ou o medo é de todo um equívoco. A gente Então vamos pode lá. tratar dessa forma? Tem gente que fala no medo saudável. Eu, particularmente, eu não gosto dessa nomenclatura. Eu entendo o que se quer dizer. Ou o medo Se há um santo, medo, né? Em alguns círculos. sim. Eu entendo o que se quer dizer, né? Há um medo saudável e há um medo que é doentio. Eles falam que é patológico. Mas aí eles vão levar para um campo que vai fugir daquilo que a Escritura fala a respeito do medo. Eles vão começar a ver o medo quase como um problema de saúde, um transtorno, né? A pessoa está com algum tipo de problema. Então eu gosto da nomenclatura que a Escritura usa. Nesse texto de Mateus, por 3 vezes aqui eu vi e eu mostrei, Jesus está falando não temais, não temais, não temais. Isso significa que você vai ser uma pessoa imprudente? Não. Lá no comecinho do texto, quando Jesus diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos, ele diz: sede, portanto, prudentes. Então eu acho que a palavra que as pessoas deveriam usar para esse medo normal, esse medo sadio que as pessoas dizem, seria exatamente a prudência. Então, geralmente eu dou o exemplo, né? Eu só para você tem medo de cachorro? Eu não tenho medo de cachorro, não. Mas eu sou prudente, eu sei que cachorro morde. Então, para que eu vou chegar perto? Então, eu gosto de fazer essa diferenciação, porque o temor na Escritura, medo, sempre está ligado à questão da adoração. Mas a Escritura diz: seja prudente, tenha cautela. Tanto é assim que Jesus, nessa história, vai dizer para os discípulos o seguinte: vão perseguir vocês, vão levar para tribunal e tudo mais. Quando perseguirem vocês numa cidade, fugir para outra. Isso é medo? Não, isso não é medo. Isso é prudência. Porque na Escritura, medo é pecado. Temor é pecado. Mas irresponsabilidade também é pecado. Eu não posso me expor desnecessariamente a alguma coisa. É por isso que Jesus diz: vocês precisam ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. E eu gosto muito dessa figura, né? Que ela aponta para aquele aspecto da serpente, onde ela fica paradinha para dar o bote, toda enrolada, esperando o tempo propício. Porque se ela atacar antes da hora, ela pode ficar exposta àquele que ela está tentando atacar. Então a prudência da serpente está nessa cautela, ela sabe o momento certo. Então Jesus está dizendo: vocês precisam saber, ter sabedoria. Vocês não vão ter medo de morrer.
Vocês não têm que ter medo de quem pode matar o corpo e não pode matar a alma. Mas vocês também não vão ficar lá se oferecendo, dizendo, ó, tô aqui, pode me matar. Não é esse o caso. Então eu creio que a gente pode usar essa palavra, né? Prudência, cautela, que são coisas que são ordenadas àqueles que são crentes, né? Tanto que a Escritura vai dizer que você não pode tentar o Senhor seu Deus. Essa palavra ela é muito importante, né? Principalmente nos dias que a gente está atravessando aí, porque às vezes as pessoas elas querem colocar um verniz no pecado dizendo que é prudência, né? Sim. Porque você tem os extremos, né? Você tem a pessoa que é extremamente medrosa, ou seja, incrédula, e você tem aquela outra que demonstra sua incredulidade, demonstrando aí um ato de coragem e responsabilidade. Bem, De beira responsabilidade, né, para muitos. Dizendo, e o tempo todo, nós somos mestres em fazer isso, né? Em fazer coisa errada, pecando e dizer que está fazendo coisa santa. Começa a dar desculpas santas para o nosso pecado. Então o cara é irresponsável, mas diz, não, é porque eu confio em Deus. Mas pera lá, Jesus também confiava no Pai dele mais do que qualquer um. Mas quando Satanás falou, suba aqui no pináculo e se joga daqui, porque está escrito que aos anjos eles vão te apanhar, ele falou, não, a Bíblia diz para não tentar o Senhor teu Deus, né? Está escrito. Então tem gente querendo ser mais santo que o próprio Cristo, né? Nesse sentido aí. Exatamente. Bom, vamos seguindo aqui. Por que o aconselhamento bíblico é necessário no tratamento do medo? E aí eu acho que essa pergunta, ela meio que já deixa algo implícito, né? Por que o aconselhamento bíblico ele se diferencia das outras metodologias de abordagem dessa questão? Deixa primeiro eu mostrar algumas questões aqui, olhando para alguns textos bíblicos, de como o temor ele molda as nossas ações, os nossos pensamentos, aquilo que a gente vai fazer. É mais do que uma questão externa simplesmente, mas uma questão do coração. Por exemplo, Mateus 14, verso 5, o texto vai falar a respeito dos homens conspirando contra João Batista. E no versículo 5 diz assim, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Então, eles estavam loucos para matar João Batista, fazer uma coisa errada. Mas o medo das pessoas fez com que eles arredassem o pé. Não é porque eles sabem que matar é errado, que Deus ordena não matar, mas eles têm medo. Então o povo tem grande influência nesses homens. Mateus capítulo 14, verso 27, você tem um outro momento. Aqui Jesus ele vai aparecer aos discípulos andando por sobre o mar, e aí os discípulos vão ter medo. O texto diz no verso 26, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. E o problema do medo é exatamente esse. Um dos sentidos para a palavra medo na Escritura é pôr em fuga pelo terror ou estar dominado pelo medo. E é isso que está acontecendo aqui com os discípulos. E então eles ouvem a voz de Cristo. Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vocês não precisam ter medo porque vocês sabem quem aqui está. Então a atitude dos discípulos dependeria da confiança. Onde estaria a confiança deles? Lá em Mateus 21, tem uma outra história que eu gosto muito, que é quando os homens perguntam para Jesus a respeito da autoridade, né? Com que autoridade ele fazia todas aquelas coisas, e Jesus então coloca aqueles homens numa situação difícil. Jesus diz assim, eu também vou fazer uma pergunta para vocês. E se vocês me responderem, eu vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Então ele diz, de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E aí discorriam entre si. Se dissermos do céu,
ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então, a mesma coisa lá de cima, eles queriam matar João, ficaram com medo do povo. Agora, qualquer resposta que eles derem, eles estão em maus bocados aqui. Mas uma das coisas que estava na cabeça deles e fazendo com que eles não respondessem é: olha, nós temos medo desse povo. Deixa eu voltar aqui mais para frente. Lucas capítulo 22. A conspiração agora é contra Jesus. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. O medo do povo fazia com que eles arredassem. Lá em Gálatas, você tem a história de Paulo. Deixa eu pegar aqui. Gálatas capítulo 2. Paulo, ele está com Pedro ali, né? E ele está contando aos Gálatas o que aconteceu em relação a ele e a Pedro. Pedro é um dos personagens mais fabulosos que eu acho que tem na Escritura, e é onde acho que a gente pode aprender mais sobre temor. Porque Pedro, o intrépido, né, é o que corta a orelha do guarda, o que toma a frente dos discípulos para dizer: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, é o que tem medo de morrer e de ser preso, ele teme a Jesus, é o que tem medo das ondas e afunda na água. E por causa do medo, esse Pedro acabou negando a Jesus por 3 vezes. Nós sabemos que Jesus o restabeleceu, o perdoou, ele aparece em Atos dos Apóstolos dizendo: importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele agora não tem mais medo dos homens. Só que quando há um problema lá com os da parte de Tiago, os judeus, e aí o texto diz assim: quando porém Cefas veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Temendo os da circuncisão? Por causa de comida? Que negócio é esse? Por que Pedro ficou com medo dos judeus verem ele comendo? Pedro sabia que não tinha problema nenhum comer. Pedro foi aquele que Deus colocou o lençol para ele 3 vezes com animais imundos, dizendo: mata e come. E da 3ª vez que ele falou: eu não como nada impuro. E Deus disse: não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Pedro sabia de tudo isso. Por que então que ele faz isso? Exatamente porque Pedro se via como um bom judeu. Você percebe isso nessa história. Deus diz: mata e come, Pedro, esse animal. Ele falou: não, senhor, não como nada impuro. Ele começa a tentar ensinar a Deus teologia quase, né? O senhor não sabe o que é impuro? Eu nunca comi nada impuro 3 vezes. E agora, então, ele está comendo algo que para os judeus é impuro. E quem chega? Os da parte de Tiago. O que esse pessoal vai pensar de mim? Me vendo comer com gentios. Por isso que é uma questão muito maior do que a questão externa. É a questão do coração. Aqui, no caso de Pedro, dizia respeito à sua identidade. Eu sou um judeu zeloso. Eles não vão me ver dessa forma. E ele tem medo de fazer com que a sua fama, né, de judeu vá por água abaixo. E por causa disso, ele toma uma atitude errada. Ele acaba dissimulando aqui junto com Barnabé e ele nega os seus irmãos. Ele tinha negado a Jesus, agora ele nega os seus irmãos. Então, quando você olha para o medo nessa perspectiva, como a Escritura coloca, um último caso, que é o de Pilatos, eu acho interessantíssimo. Pilatos sabe que Jesus é inocente, ele sabe que estão entregando Jesus por inveja, ele quer soltar Jesus de qualquer jeito, mas eles colocam maior pressão em Pilatos. Olha, se você soltar isso aí, você não é amigo de César. Todo mundo que se faz rei é inimigo de César. Você quer se ver ou ser visto como um inimigo de César? Pensa na pressão política. E aí, no final, ele tenta soltar a Jesus e o povo pede Barrabás. E o texto vai dizer: então Pilatos, querendo contentar a multidão,
soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. O que tinha no coração de Pilatos? Medo. Medo da opinião popular, da massa. O que a massa vai pensar? E o temor, ele está relacionado a isso. Como eu disse, está relacionado também à questão da adoração. Por que então que o aconselhamento bíblico ele é algo que precisa ser buscado nesse momento? Porque só a Escritura vai tratar com propriedade do problema real de adoração e de disfunção da adoração. É a Escritura que vai trazer o coração de volta ao temor do Senhor. É a Escritura que vai fazer com que o homem tema somente a Deus. Nós, quando vamos aconselhar, nós não queremos resolver os problemas externos das pessoas. Então, a pessoa tem medo de cachorro e fica desesperada com o cachorro. Então, qual vai ser a solução? Você vai fazer com que os cachorros todos fujam da vida dessa pessoa? Não tem como você excluir os cachorros todos do mundo. Não está no seu poder isso. Mas a Escritura mostra como deve ser a sua atitude, onde deve estar a sua confiança e por que você não deve temer isto ou aquilo. Então o aconselhamento é eficaz porque ele traz a alma para perto de Deus, para os pés do Redentor, para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Acho que você fechou perfeitamente, né, essa questão, o porquê que o aconselhamento bíblico ele é necessário. Mas eu queria explorar um pouco mais algo que você tocou aí ao longo da exposição da sua resposta nessa pergunta, a respeito do temor de homens. Algo que a gente percebe que não é típico somente entre os adolescentes, né? Se fala muito dos adolescentes que temem não serem aceitos, temem por causa da aparência, enfim, esses são aspectos que são gatilhos, mas a gente percebe que o temor de homens ele está presente não só entre os adolescentes, mas ele está presente em todas as faixas etárias, né? Eu acho que a gente, quando cresce um pouco mais, a gente se torna especialista em camuflar um pouco mais. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa questão do temor de homens. O temor, ele está presente na nossa vida, mais ou menos. E nós podemos temer de tudo, né? Eu posso temer, por exemplo, imaginar aqui, o que vão pensar do pastor com esse monte de super-herói lá atrás, né? O camarada vai fazer uma live e aí eu vou ficar todo temeroso assim, aí vou ou não vou fazer a live no único lugar silencioso da casa por enquanto, que é o quarto do meu filho. Vão me chamar de pastor da garotada. O medo de como eu vou ser visto pode influenciar numa decisão como essa, uma decisão simples. Onde é que eu vou sentar agora para bater um papo com o pastor Eliomar? Mas peraí, vai ter mais gente ouvindo. Quantas pessoas? Tem 23 pelo menos conectadas. De repente, na casa de alguém aí tem 2, 3 pessoas assistindo. Então, bota aí umas 30 pessoas. Bom, então tem eu, Eliomar, uma coisa a gente de tarde aqui, tá trabalhando, um liga pro outro aqui, conversa um pouquinho, tranquilo. Outra coisa é eu aparecer na frente de todo mundo. Será que tá bom? Será que eu não tenho que colocar um fundo mais legal aqui, uma biblioteca? Será que eu não nada contra a biblioteca? É só uma brincadeira. O fundo intelectual, né? Como é que as pessoas vão me ver? Então, veja, há temor nisso aí. E eu sou um homem lá já de 46 anos de idade, certo? E eu vejo isso quando eu vejo os medos, por exemplo, dos meus filhos. E eu fico pensando, como é que esses meninos têm esse tipo de medo? E eu falo, mas esse medo é meu também. Nós temos medo de ser avaliados. Nós temos medo de como nós vamos ser vistos. Aí o povo aí de fora, secular, vai dizer, vai dar um monte de explicação, vai falar sobre fobia social e tudo isso. Mas, no fundo, é uma questão, de novo, que diz respeito à minha identidade e à convicção do que eu estou fazendo e para quem eu estou fazendo. Deixa eu só exemplificar isso com uma história aqui. O temor, ele leva a vários outros problemas, né? Ele leva à ansiedade, ele leva ao medo. E eu aconselhei uma vez uma pessoa que tinha problema no trabalho.
Ele tinha problema no trabalho. E que tipo de problema era? Muito competente, só que ele não conseguia prosperar no trabalho, subir de cargo, porque ele morria de medo de falar com as pessoas. E era uma pessoa que na igreja conversava com todo mundo, contava piada, dava aula, mas no trabalho ele ficava travado. Se ele está trabalhando aqui no computador e alguém chega e fala alguma coisa perto dele, ele chega de fato a assustar. E ele começou a me relatar essas coisas todas. E eu comecei a perguntar sobre a vida dele. Falei, rapaz, tem muito tempo que você tem isso? Aí ele falou, pastor, tem muito tempo. Eu falei, você consegue lembrar qual foi a primeira vez que isso aconteceu? Ele falou, consigo. Ele falou assim, eu era adolescente, eu tinha, sei lá, uns 14 anos. E eu trabalhava, na época adolescente podia trabalhar, né? E eu trabalhava e o meu chefe brigou comigo, me deu uma bronca tão grande que eu fiquei envergonhado e com medo. E desse momento para cá, eu não consigo me soltar no trabalho. O tempo todo eu acho que isso vai acontecer. Talvez ele teve uma experiência ruim, certo? E agora, o que tem no coração dele? Medo de que isso aconteça de novo, porque quando aconteceu não foi bom. E isso dominava de tal forma a vida dele que ele não conseguia mais se relacionar no seu trabalho, estava prejudicando. Ele falou, eu só não peço conta, porque eu sei que eu tenho família para sustentar. Mas ele tinha a sua responsabilidade diante de Deus. E aí eu comecei a trabalhar com ele exatamente nesse sentido, né? Por que ele tinha tanto medo? E como é que a gente pode ajudar alguém assim? Você vai abrir a Bíblia e falar, olha, no amor não existe medo, o perfeito amor lança fora o medo. Ah, você está pecando, meu amigo. É lógico que não é assim. Não pode ser assim. O nosso pensamento ele precisa ser levado cativo ao pensamento de Cristo Jesus. E eu comecei a mostrar para ele algumas histórias, mostrei a questão de Pedro, mostrei como Pedro foi temeroso depois da morte de Jesus, como ele foi temeroso diante daquilo que os homens poderiam pensar a respeito dele. E aí ele entendeu a questão. Mas como é que você resolve isso? É aí que eu acho que a doutrina ela precisa estar no coração, né? E aí a pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte, falei assim, nós somos crentes e nós cremos em Jesus, e Jesus se declara o caminho, a verdade e a vida. Nós cremos na verdade. Nós somos chamados a falar a verdade, a pensar nas coisas verdadeiras. Nós somos chamados a não dar falso testemunho, a não dizer mentira, certo? Nós somos chamados a resistir ao diabo, que é o pai da mentira. Tudo isso você sabe? Sei. Falei assim, você teve uma experiência ruim, não foi? Ele falou, foi. Essa experiência vai acontecer de novo? Ele falou, não sei. Eu falei, eu também não. Então, pode ser que aconteça. É uma hipótese. Mas a hipótese só se prova quando acontecer. Até que ela se prove, ela não é uma verdade. Falei, então você já parou para pensar que você está crendo em uma mentira? E a sua crença numa mentira de que alguém vai brigar com você e você vai ficar assustado, está fazendo você não conversar com os outros. Rapaz, parece que tirou uma venda do camarada assim. E ele falou, passou a semana, liguei para ele. Falei, ei, rapaz, como é que tá? O pastor, olha, tô conseguindo conversar com as pessoas. Nossa. Tô conseguindo conversar com as pessoas. E ele já tinha tratado, acho que mais de 10 anos nisso. Foi aqui, foi ali, terapia aqui. E o que ele precisava era da escritura, simples. Porque a gente não falou de coisas profundas. Nós falamos de coisas simples, como a escritura é simples. É profundo porque o Senhor Jesus Cristo é de uma profundidade sem tamanho. Mas são coisas simples, né? Tem que estar no coração para que a gente consiga agir dessa forma. Um outro caso de uma moça que temia a forma como as pessoas a veriam como uma esposa. Será que ela vai ser uma boa esposa? E aquilo incomodava toda a vida. A forma como o chefe iria encará-la e iria avaliá-la fazia com que ela ficasse com bastante medo. E o tempo todo, o que está por trás? Eu
e eu estou tentando me proteger. Essas pessoas vão falar mal de mim, essas pessoas vão me maltratar, essas pessoas vão me magoar, então eu preciso me defender de alguma forma. E a defesa muitas vezes é equivocada, né? É equivocada. É por isso que o pensamento precisa ser trazido cativo ao pensamento de Cristo. A gente pode ver como aspectos de defesa, além da fuga, a bajulação, por exemplo. Ah, sim, sim. O fato de alguém que é extremamente... É um agradador, né? Eu busco agradar de todas as formas porque eu não quero ser mal visto, eu não quero ser excluído. Eu quero que todo mundo goste de mim. Eu quero que Né? todo mundo goste de mim. É o cara, Eu quero ter muitos likes. É isso aí. É o camarada que é unanimidade. E começa a partir de um princípio errado, porque não existe unanimidade. Você tem um monte de gente diferente, com cabeças diferentes. Como é que você consegue o tempo todo agradar todas as pessoas? Não dá, né? Ao tomar alguns tipos de atitude, fatalmente, você vai desagradar alguém. E aí o bajulador, ele tem medo de exatamente como as pessoas vão vê-lo. E aí ele acha que bajulando, ele vai conseguir se proteger. Então o medo leva ele a bajular, que também é pecado, certo? Porque a bajulação nada mais, nada menos do que uma tentativa de manipular o outro. E o nosso coração, ele é altamente manipulável. Eu estava lendo agora há pouco, agora no culto com as crianças, uma história que eu amo, que é a história de Davi, da questão com Absalão. Absalão tinha voltado, né, depois que ele tinha matado o irmão, tinha ficado fora, ele volta, e aí o texto diz que ele se coloca por 4 anos na frente do palácio, e aí as pessoas chegavam lá para o rei julgar, e ele perguntava, qual é o seu nome? Ah, meu nome é tal. Você é de onde? Qual a sua causa? A pessoa contava a causa e Absalão dizia assim, a sua causa é boa, mas olha, o rei não vai ouvir você não. E aí então ele dizia, quem dera que eu fosse o rei de Israel, porque todo mundo que viesse a mim, eu iria então julgar de forma reta. Por que esse homem está bajulando ali? Porque ele sabe o que aquele povo quer. Eles querem um rei que os ouça. Ele se apresenta como esse rei. E o texto bíblico diz que, desta forma, Absalão furtava o coração do povo. Então, a ideia aqui de furtar o coração do povo é que o que você teme vai controlar você. Mas se eu sei o que você teme, eu tenho o poder de te controlar. Nós fazemos isso com os nossos filhos. Nós sabemos quais são os temores dos nossos filhos. Eu sei que meu filho tem medo de ficar sem brincar de Lego. Então eu posso usar esse medo para tentar manipulá-lo, né? Falar, você não vai fazer isso não, então eu vou tirar o seu Lego. Olha, eu estou infligindo medo. Porque se não almoçar, não tem Lego. Se não almoçar, não tem Lego. E tudo, então, agora está resumido ao medo. Porque eu sei que ele tem medo de perder aquilo. Então nós precisamos tomar 2 cuidados. O primeiro é que o temor dividido, né, o temor que não é ao Senhor, é pecaminoso. Eu preciso temer somente ao Senhor. E segundo, é que ao temer outras coisas, eu estou nas mãos dos homens. É por isso que eu estou o tempo todo tentando me proteger. É por isso que Provérbios diz, quem teme ao homem, arma ciladas. O que teme ao Senhor está seguro. Eu não dependo da aprovação das pessoas, eu não dependo da avaliação das pessoas, e é por isso que eu preciso estar com a minha identidade bem firmada em Jesus Cristo. Então, é uma questão de adoração, é uma questão de onde você coloca a sua identidade e tudo mais. Heavy, eu vou fazer o seguinte, eu vou te fazer uma última pergunta nessa primeira parte, e aí nós vamos, então, seguir para algumas considerações finais, tá? E abrir espaço para que alguém, se tiver alguma dúvida, a gente vai jogar aqui para você nos
nos auxiliar. Rapaz, por incrível que pareça, tu acredita que já estamos em 51 minutos? Passa muito rápido, mesmo? né? Passa rápido demais, rapaz. É uma coisa que... Que bom, né? Que bom. O assunto Bom, bom. tá bom, né? A gente não sente o tempo passar. A pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte. Como vencer o medo? E aí, depois dessa tua resposta, eu vou pedir para tu fazer umas rápidas considerações. A gente vai encerrar essa live e vamos abrir novamente para tratar de outras perguntas que foram trazidas para nós. Tá bom? E lembrando para você que está nos acompanhando, pode fazer pergunta que nós vamos responder na live seguinte. Logo após essa live, a gente fecha, abre outra. Por favor. Então vamos lá. A gente já falou que o medo não é uma questão externa, mas do coração. Aquilo que está à nossa volta revela o nosso coração. Algumas coisas que nos direcionam aqui. O temor está ligado à adoração e à devoção. A quem você teme, certo? O medo, ele revela um coração egoísta, porque eu estou fazendo de tudo, até mesmo eu estou pecando para tentar me proteger. Ou estou negligenciando algo para não ser mal visto. Aconteceu uma vez isso no presbitério. Eu estava sentado, né, na reunião, houve um assunto e eu era contra aquele negócio lá. E aí eu falei assim, eu vou levantar e vou brigar. Porque está errado esse negócio. Só que eu sabia que eu era voto vencido. Era eu e mais um, ou eu e mais dois que iam falar e a matéria ia passar e ponto final. E numa fração assim de segundos, eu fiquei pensando assim, o que eu vou fazer? Eu levanto para falar, porque isso que é o certo. Ou eu evito queimar o meu filme e de ser visto como, tá perturbando, tá vendo? Gosta de ficar discutindo, gosta de manter a fama de mal. E o tempo todo o coração está angustiado com aquilo ali. Mas o que está por trás disso? Está por trás disso é egoísmo meu. É como eu vou ser visto. E é por isso que o medo sempre nos faz agir de forma errada. Sempre. Ele pode fazer, por exemplo, com que você abandone a sua responsabilidade, você minta, que você fale de forma brusca, agressiva, tudo isso por conta de medo. A gente falou da prudência, né, que é ordenada nas Escrituras, e nós não podemos confundir essas duas coisas. Nós não podemos confundir prudência com medo. Então, essas coisas podem nos direcionar, porque nós vamos lidar com o medo o tempo todo. E aí as circunstâncias que nós passamos, elas vão ser usadas por Deus para, na verdade, revelar onde é que está, de fato, a nossa confiança, onde é que está o nosso temor. Você lembra lá daquele texto, eu gosto muito dele, de quando Jesus fala para os discípulos para entrar no barco, e passemos a outra margem, ele diz. E aí, então, no meio do mar lá, Jesus está dormindo e começa o mar a bombar lá no navio. E agora os discípulos estão morrendo de medo. E aí, o que eles fazem? Qual que é a atitude deles? Eles vão lá, balançam, né? Jesus acorda. Senhor, o Senhor não se importa conosco? O Senhor não se importa que pereçamos? O que estava acontecendo ali? E geralmente eu pergunto aos meus aconselhados, eu leio essa história e pergunto, por que você acha que Jesus mandou esse pessoal lá para o meio do mar? Será que Jesus sabia que ia chover? Bom, a Escritura diz que quem faz levantar a tempestade é ele, né? Então Jesus sabia. Que maldade é essa, né? Por que Jesus mandou eles para lá? Aí geralmente a pessoa fala assim, para testar a fé deles. Mas Jesus não sabia que eles não tinham fé, não? Jesus sabia também. Jesus sabia que ia ter onda, Jesus sabia que eles iam negar, que eles iam reclamar. Jesus sabia de tudo. Quem não sabia era eles. Bom, pessoal, mais uma vez boa noite a todos aí. Espero que os irmãos possam retornar. O que aconteceu foi que o Instagram ele encerrou isso. O reverendo mandou aqui, caiu, não, o Instagram encerrou, mas nós já abrimos novamente a live, nós vamos terminar
essa resposta do reverendo Milton e nós vamos caminhar para as respostas dos irmãos. Então eu já vou logo chamá-lo aqui, que é para nós ganharmos tempo, tá bom? Chamá-lo aqui. Reverendo, Opa. foi o Rapaz, Insta. é 1 hora só o limite? É 1 hora. Eu não sabia. Mas Não. aí, A gente vamos fala lá, demais. a gente tem mais 1 hora. Então, eu estava falando a Por favor. respeito de como as circunstâncias elas são usadas por Deus para isso. Então, geralmente eu pergunto à pessoa por quê, né? Para testar? Não, para que eles tomassem conhecimento. Porque nós, muitas vezes, nos enganamos a respeito de nós mesmos. Nós achamos que nós confiamos em Deus de todo o coração. Nós somos meio como Pedro, que Jesus diz, olha, você vai me negar 3 vezes. Ele falou, não vou. Todo mundo pode negar o Senhor, menos eu. Eu amo mais o Senhor do que qualquer um. As circunstâncias fizeram com que Pedro tomasse conhecimento do seu coração. E Jesus já conhecia o coração dele. Então, aquele texto onde Jesus coloca os discípulos no barco, ele serve para mostrar exatamente isso. E o texto é maravilhoso, porque os discípulos acordam Jesus, dizendo, você não se importa com a gente. E aí, então, Jesus se levanta e nem fala com os discípulos. Jesus se dirige ao mar e diz, acalma-te, emudece. E aí, depois disso, então, que Jesus vira para eles e diz, por que vocês são medrosos? Por que vocês não têm fé? E o que Jesus está dizendo, gente, eu estou aqui. Eu estou aqui no... Vocês têm medo de quê? Eu sempre lembro de um irmão aqui da igreja, que ele fala assim, pastor, quando eu ando de avião e tá turbulência, a primeira coisa que eu faço é olhar para as aeromoças. Se elas continuar servindo o amendoim, tranquilo. Mas se elas saírem e se amarrar lá, aí o negócio tá feio. Certo? E aí eu falei assim, é verdade, né? Os discípulos olharam para Jesus, qual deveria ser a reação? Tem onda, mas Jesus está dormindo, bora dormir também. Tá tudo sob controle. Só que a reação é a contrária. Eles se veem no aperto e eles vão acusar Jesus, você não confia, você não se importa conosco. E Jesus então vai dizer, olha, vocês são medrosos. E aí o texto termina dizendo que agora eles temiam a Jesus. Quem é esse que até o vento e as ondas do mar lhe obedecem? Né? Eles começam a temer agora o seu Senhor. O temor agora está no lugar correto. Então as circunstâncias elas são usadas por Deus para mostrar exatamente onde está o nosso temor. E nós precisamos lembrar disso quando nós estamos em alguma situação de medo. De por que o meu coração está assim? O que eu estou temendo? O que eu estou desejando? Né? Para que eu tenha consciência do que é que está tomando o lugar do Senhor no meu coração, a ponto de eu achar que eu não estou mais seguro nas mãos deles. A gente está vivendo um tempo tenso, né, para muita gente, com esse negócio do vírus, e vou pegar, não vou pegar, vou morrer, não vou morrer. E as perguntas deveriam ser outras, né? Por que você está tão com medo de morrer, né? Que medo é esse? Eu lembrei esses dias do John Piper. John Piper escreveu o livro do coronavírus agora, né? E ele faz referência a um outro artigo que eu gosto muito dele, que é aquele do câncer. Não desperdice o seu câncer. E naquele artigo ele fala algumas coisas interessantes. E uma delas é, você vai desperdiçar o câncer se você começar a ler muito sobre o câncer e ler pouco sobre Jesus. E a ideia é, você está preocupado tanto em saber o que é a doença, como é a doença, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, e está esquecendo de quem é o seu Senhor, qual é o caráter dele, de como você está seguro nas suas mãos. E quanto menos você conhece a Cristo, mais você vai se entregando aos medos. Você não sabe nas mãos de quem você está, mas se você tem plena consciência de quem é o seu Deus, não há medo, não há temor. É uma consideração mais pelos ventos e pelas ondas do que por aquele que está no barco, né? Pois é, pois é. E aí o pessoal é especialista, é interessante como tem especialista, né? Sabe
todas as mortes, todos os tratamentos. Bom, complicado. Eu ia te pedir para fazer algumas considerações finais, mas eu já vou então começar aqui com a pergunta dos nossos irmãos, tá? E estão nos acompanhando aí. Ok? Bora. Deu para me ouvir aí, tranquilo? Bora. Joia. Joia? Beleza? Beleza? Então, vamos lá. A gente tem uma pergunta aqui. Eu vou fazer em ordem cronológica essas perguntas, tá? Tá certo. O reverendo Rogiano, ele pergunta o seguinte: todo medo é pecaminoso? Eu acredito que essa pergunta você já respondeu naquela primeira parte, né? Quando você falou de prudência Isso. e tudo mais. Okay? Eu acho que o que a gente... eu repito aqui, então, acho que o que a gente precisa diferenciar é exatamente isso. O medo que as pessoas falam que é normal, que preserva a vida, por exemplo, o que eles dizem é ter medo de leão é uma coisa boa, porque vai fazer com que você fuja do leão. E, de novo, isso não é medo, né? Isso é prudência. Não tem a ver com medo. Então, eu acho que a melhor diferenciação que se faz é entre medo e prudência. Você Perfeito. não pode ter medo, mas você precisa ser prudente. Essa tua resposta, então, ela já responde, em certo sentido, a pergunta da nossa irmã Simone, onde ela pergunta o seguinte: ter medo é pecado? Quer acrescentar Então, mais vamos alguma lá. coisa? Deixa eu contar uma história de aconselhamento. Eu fui procurado, e foi um aconselhamento online, tem anos atrás isso, na época do MSN. Um pastor me encontrou, pastor de uma outra denominação, e ele começou a falar: eu sei que você trabalha com aconselhamento e eu queria conversar com você. Eu falei: vamos conversar. Ele estava tendo transtorno de pânico, que é um problema que vem crescendo, né, bastante. E o transtorno de pânico nada mais, nada menos do que o medo levado às últimas consequências, né? E aí eu comecei a perguntar para ele o que aconteceu. Como é que isso aconteceu? Primeira vez que isso aconteceu. Eu falei: eu saí com minha esposa, fui a um restaurante ali no shopping, e a gente estava no meio do jantar e o meu coração começou a palpitar. E eu comecei a achar que eu ia morrer, comecei a ter medo, comecei a suar, e a gente correu para a Unimed. Chegou lá, os médicos já vieram com o desfibrilador para o meu lado, e eu já comecei a ficar com mais medo ainda, e não tinha nada. Fizeram exame, e eu não tinha nada. E de lá para cá, vez por outra, eu tenho isso, eu tenho medo. Então, esse camarada abandonou o trabalho, ele era um pastor, abandonou a igreja, uma cidade pequenininha aqui no Espírito Santo, e foi embora para uma cidade light, chamada Rio de Janeiro. A mãe dele morava no Rio de Janeiro. E aí a esposa dele tinha ficado aqui, grávida, a filha já tinha nascido, e ele, toda vez que ia ao aeroporto para pegar o avião para vir embora, para conhecer a filha, dava um ataque de pânico, ele não conseguia entrar no avião. E eu comecei a pensar naquilo, né, em como que ele estava falando, e a pergunta que eu fiz foi lá no primeiro momento, quando você achou que ia morrer, o que passou pela sua cabeça? O que você pensou? Aí falou: eu só pensava em ter minha mãe ali comigo, para segurar na mão da minha mãe. Falei: amigo, a sua esposa estava lá? Tava. Não dava para segurar na mão dela, não? Aí daqui a pouco você vai entender porque que eu perguntei da esposa. Ele falou: não, tinha que ser a minha mãe. Lembra que esse camarada, ele abandonou a esposa grávida e está morando com a mãe, no Rio de Janeiro. Ele se sente seguro no Rio de Janeiro, muito mais seguro do que ele se sente numa cidade pequena do interior do Espírito Santo, onde não tem muito problema. E aí, se eu fosse freudiano, eu já ia dizer que ele era apaixonado pela mãe, né? Mas, graças a Deus que eu não sou. E a minha pergunta foi a seguinte: falei: amigo, como é que foi a sua criação? Como é que sua mãe te tratava? Pastor, minha mãe me tratava muito bem, a minha roupa era sempre lavada, minha mãe nunca gritou comigo. Falei: e sua esposa? Como é que ela te trata? Lembra que o primeiro ataque de pânico ele estava com a esposa, né? Com a esposa no shopping.
Ele falou, a minha esposa me bate. Olha Eu só. falei, meu amigo, ou seja, ele tinha pavor da esposa dele. E aí eu comecei a mostrar para ele que ele precisava assumir o seu papel de marido, né? E ter atitudes de homem. E aí ele foi desistindo do aconselhamento. Mas veja, o medo da exposição e a comparação com aquilo que ele tinha em casa fazia com que ele tivesse medo de chegar em casa, de ir para casa. Ele abriu mão de ver a filha, ele abriu mão do trabalho dele por medo da esposa. Isso é uma coisa que, para muita gente, vai dizer, isso é patológico. Não, isso é pecado. Isso é pecado. Né? É onde está a confiança. Eu uma época, estava lendo bastante a respeito disso, e uma das coisas que mais me chamou a atenção sobre o transtorno do pânico, numa das reportagens que eu vi, é de um indivíduo que tinha muito medo, ele ficava desesperado, todos os sintomas, palpitação, suor, e aí ele ia para o hospital, quando ele chegava no hospital ele ficava tranquilo. Por que esse cara fica tranquilo no hospital? Porque ele está no hospital. O que pode me acontecer de mal no hospital? Eu estou aqui, eu estou tranquilo. Certo? Qualquer coisa, e aí né? eu lembro do Paul Tripp, né? Paul Tripp contando a história dos filhos. Não sei se você lembra. Falando que um foi jogar uma pedra para cima, brincar de beisebol, e deu uma tacada na pedra, bateu na testa do outro. E esse menino começou a sangrar a testa, caiu no chão, a irmã começou a ficar desesperada e ele chegou e viu esse quadro, né? E o menino que levou a pedrada, tranquilaço. Ele chegou perto e o menino estava orando. E a oração era assim, obrigado, Senhor, porque o meu pai é médico. Por que eu vou ter medo se o meu pai é médico? O que é uma feridinha dessa para o meu pai? Olha a confiança onde está. Certo? E aí ele explica o seguinte, o problema é que a confiança dele é infundada, porque eu não sou médico, eu sou pastor. Só que o menino era pequeno e ouvia todo mundo chamar o pai de Dr. Paul Tripp. E na cabeça dele, o pai é médico. E ponto final. Então, a confiança dele, a convicção do coração, faz com que ele fique tranquilo ou não. E sempre vai ser assim. Né? Aquilo que você crê vai levar você a agir dessa ou daquela maneira. Se você sabe que você está nas mãos do Senhor, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, no produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Se você tem confiança de quem é o seu Deus, Jó, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a esposa dele? Amaldiçoa seu Deus e morre. Veja, convicções distintas e diferentes a respeito de quem é Deus, reações diferentes, né, na sua vida. Interessante como isso modifica totalmente a maneira como a gente encara, né, as coisas. As circunstâncias são as mesmas, mas o problema são, mais uma vez, aquilo que você tem ressaltado desde o começo, né, as convicções do coração. Bom, eu tenho uma pergunta aqui do nosso irmão Rômulo Soares. Opa, ele é seminarista. Rômulo, seminarista do meu presbitério. Dependendo da pergunta, eu proponho até cassação, se ele me botar em aperto aqui. Então, acho que essa pergunta aí já é uma antecipação. Olha a pergunta dele é a seguinte. Como o Senhor me aconselha, como seminarista, que às vezes sente temor de uma má avaliação no presbitério, mesmo me esforçando ao máximo para cumprir minhas responsabilidades? Ele está adiantando mesmo. Eu acho que... como é que a gente trata a questão do temor? Deixa eu ilustrar de novo. Eu aconselhei um jovem com depressão. E comecei a conversar sobre a vida dele, porque camarada de uma boa família, pai, mãe, bem de vida financeiramente, ele não tinha, entre aspas, razão para estar triste na vida, né? Se eu olhasse assim humanamente falando, qual razão que o camarada tem?
E aí eu comecei a conversar a respeito dele, e uma das coisas que mais me marcou foi ele falar assim: pastor, eu sempre ouvi do meu pai, da minha mãe, que eu era muito bom, eu era inteligente, eu era acima da média. Quando eu fui para a escola, comecei a ver que isso era mentira. Eu não sou isso, não. Eu não sou nada disso. E eu tenho um medo grande de decepcionar meu pai. Então, ó, o medo de decepcionar o pai, como meu pai vai me ver, levava esse moço, então, a uma tristeza profunda. Porque ele precisava da aprovação do seu pai. E como é que eu tratei com ele? E aí, então, vai para o Rômulo também essa história. Eu li com ele a história de Jesus e o ressuscitando Lázaro. Falei, o que tem a ver isso, uma coisa com outra? Falei, cara, acompanha a história comigo aqui. Eu não vou ler no texto bíblico, eu vou citar aqui. O texto bíblico é interessantíssimo, porque diz que veio a notícia, né? A notícia de que está enfermo aquele a quem o Senhor ama. Por que falaram isso para ele? Porque, de fato, Jesus tinha um relacionamento muito íntimo com aquela família. Né? O Senhor está enfermo, aquele a quem o Senhor ama. O que eles estavam esperando de Jesus nesse momento? Eles estavam esperando que Jesus fosse correndo. Eu estou aqui conversando com você na live, tem 22 pessoas aqui, de repente meu filho entra aqui e fala assim, ó, a mamãe caiu lá na cozinha e está sangrando. Meu amigo, eu vou largar a live e vou sair correndo. Porque eu amo a minha esposa, certo? E aí o texto é bastante interessante, porque diz lá, né? Mandaram dizer a Jesus, está enfermo aquele a quem ama. E aí Jesus diz que, ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho seja por ela glorificado. Logo depois, João, ele faz um comentário que corrobora aquilo que era a esperança das irmãs. João diz assim, ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. E aí você fala, então Jesus vai, né? Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias. Ai, por que Jesus demorou 2 dias? Porque o compromisso dele é com a glória de Deus. Ele não tem compromisso com a expectativa que as pessoas têm dele. Ele não tem que dar satisfação a alguém se ele vai ou não. Ele amava. Ele não precisava provar dessa forma que ele ama. Primeiro, a glória de Deus. Depois, outras coisas. Então ele espera. Quando ele chega lá, a decepção é grande. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. As 2 irmãs falaram isso. Então a expectativa delas a respeito de Jesus era essa. Imagine se Jesus fosse como eu. Talvez ele teria saído correndo para curar Lázaro. Mas Jesus, ele entende que há um plano nisso. E que Deus vai ser glorificado nisso. E que ele usa no final para falar a respeito da ressurreição, e de eu sou a ressurreição à vida, e tudo mais. Então, quais os princípios que você tem ali que podem nos ajudar a nortear isso? Bom, o seminarista foi enviado para o seminário. O que ele precisa fazer? Ele precisa estudar com todo o empenho. Ele precisa colocar em prática os dons que Deus deu a ele, os talentos que Deus deu a ele. Toda a competência que Deus deu precisa ser usada. Eu sei que não é todo mundo que é aluno nota 10, certo? Eu brinco com os pais aqui na igreja, dizendo que se todo filho fosse nota 10, nem existia essa expressão nota 10. A expressão nota 10 existe porque é o camarada que se destaca. Mas tem pais que às vezes impõem aos filhos que eles têm que ser nota 10 e eles nem têm capacidade para ser 10. Eles têm capacidade para ser 8. Agora, se você tem capacidade para ser 8, seja 8. Não seja 6. Não seja 7. Seja 8. Se você tem capacidade para ser 10, seja 10. E faça isso para a glória de Deus. Você está estudando, primeiramente, para que Deus seja honrado, glorificado, e, em segundo lugar, para que a igreja seja servida. A avaliação do presbitério é uma das etapas para que isso se cumpra, né, na vida de um ministro, que honra a Deus e que serve a sua comunidade. Confie em Deus, faça para a glória dele, estude para a glória dele, responda da melhor maneira e descanse o seu coração no Senhor.
você não tem que provar nada no sentido errado da história. Você vai provar porque o teste é para provar que você sabe mesmo. Mas se você estuda, se você faz para a glória de Deus, se o seu coração está no Senhor, você precisa ficar tranquilo e entender que Deus está sustentando a sua vida e que tudo que ocorrer, ainda que seja uma repreensão, uma reprovação, isso também está dentro do propósito de Deus. Amém. Você falando aí, eu lembrei da minha fase, né? Eu estava na Presbiteriana Central de Fortaleza e estava prestes a pregar o meu sermão de prova. Eu estava muito nervoso naquele dia. E eu lembro que o presidente do presbitério chegou para mim assim no canto, né? Eu estava sozinho. Ele falou assim, ó, deixa eu te dizer uma coisa. Pode vir o melhor pregador da IPB hoje aqui, vai apanhar, cara. Não tem jeito, cara. Vai apanhar, pode ser quem for. Aí citou o nome lá de um pregador lá e tal. Rapaz, eu fui tranquilo. Bom, eu vou apanhar de todo jeito, então vou fazer minha parte aqui, né? Mas enfim. Como ovelha por meio dos lobos, né? Falaram lá que eu tenho a mão no bolso, enfim, uma série de coisas. Depois a gente conversa sobre isso aí. Mas enfim, Rômulo, recado tá dado aí, viu, cara? Então, se preocupa aí. Isso, estuda que tá chegando a reunião do presbitério, hein? Se o coronavírus deixar, nós vamos reunir em agosto. Pois é. Bom, você falou aí, Milton, a respeito dos pais, né, que muitas vezes querem que seus filhos sejam nota 10, sendo que eles são nota 8, né? E é importante que os pais, enquanto pastores de seus filhos, eles tenham essa percepção a respeito dos medos de seus filhos, né? Das dificuldades dos seus filhos. Acho que às vezes a tendência, né, de alguns pais é tratar os medos de seus filhos de maneira muito leviana, né? Ah, por que você tem medo? Porque na minha época era assim, né? Você não tem motivo para ter medo não, que você não tem conta para pagar, que você não precisa colocar dinheiro nessa casa, enfim. E acaba que isso corresponde a uma atitude, não é uma atitude que o Senhor requer de nós, né? Nós somos pastores do nosso lar. A pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: como é que os pais eles podem ajudar seus filhos a lidarem com medo? Como é que eles podem, né? Isso, não sei, é muito. Acho que a resposta é muito vasta, né? Porque aí entra o lance da expectativa, né? De repente eu tenho uma expectativa, o pai de um adolescente já é uma outra situação, e de um jovem é uma outra realidade, né? Sim, mas... por isso que eu acho que a gente pode tratar com princípios, né? E o primeiro deles é que o medo é real. O medo é real. Quem sofre com medo de alguma coisa não está inventando muitas vezes. É lógico que eu sei que tem gente que inventa um monte de coisa. Mas, geralmente, quem tem medo mesmo. Então, tratar de forma leviana e até cruel, às vezes, é também pecaminoso. Então, a gente precisa primeiro lembrar disso. Precisa se colocar no lugar do outro. Nós temos os nossos medos. Eu lembro de uma vez eu conversar com meu filho sobre... Eu nem lembro mais o medo de que ele estava. E eu fui falar assim, não, mas papai também tem medo. Para que ele não achasse que eu era um super-homem, que nunca passava por aquele tipo de problema. Não, eu tenho medo também, eu preciso confiar em Jesus como você precisa confiar no Senhor Jesus Cristo. Então, os momentos que os nossos filhos, por exemplo, enfrentam com seus temores, e os temores vão mudando de idade para idade, né? Para a criança é medo de escuro, para o adolescente é medo da rejeição, o nariz crescer um pouquinho mais, é o medo de como as pessoas vão olhar para ele, a orelha ainda está meio desengonçada, vão botar apelido, como é que o grupo vai vir, daqui a pouco ele vai ficar um pouquinho mais velho, é o medo de qual curso que ele vai fazer para não decepcionar esse. Os medos vão variar. O que precisa ser trabalhado? Exatamente o coração centrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que conduz a nossa vida. Ele está conduzindo a vida dos pais, a vida dos filhos, ele está guiando aqueles que são seus, ele está usando as circunstâncias para revelar
os nossos temores pecaminosos, porque Ele quer o nosso coração centrado somente nele. E estes momentos de medo e de temor são momentos preciosos que Deus nos dá para ministrar o Evangelho da Graça aos nossos filhos. O problema é a nossa impaciência, muitas vezes, né? E se você, como eu sou, você é também pai de menino, tem hora que dá até raiva, né? Você não é negócio de homem, não, rapaz? Bate na mesa. Em vez de ministrar o coração e mostrar ali que há graça de Deus para a vida dele, os pais às vezes ficam irritados, achando que o menino tem que ser já machão, com 2 anos de idade, 3 anos de idade, tem que ser estilo Stallone. Tem que ser o mini Douglas Wilson. É isso aí, é isso aí. Bom, perfeito, perfeito. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, né? E, na verdade, não é uma última pergunta. Eu quero que a gente encerre esse momento tu recomendando alguns livros pra gente, tá certo? Ou um livro que você acha que pode nos ajudar muito aí nessa questão, tá? Mas é uma dúvida que geralmente ela chega, né, até nós, né? Alguém, pastor, eu tenho uma pessoa assim no meu trabalho, pastor, tem uma pessoa que está com medo na minha família, pastor, é o meu filho que tem medo de escuro, ou então é o meu filho que está com problema, né? Meu filho mesmo, 3 anos, né? Já teve situações dele acordar de madrugada com medo, porque ele sonhou, né? Enfim, como é que a gente lida com isso? A pergunta é, como ajudar pessoas que estão com medo? Eu sei que você meio que já trouxe alguns princípios, né, quando falou a respeito da relação de pais e filhos, mas eu gostaria que você pudesse nos auxiliar nesse sentido aí, tendo em vista essas várias esferas. Sim, eu creio que não é sempre da mesma forma, como eu disse, às vezes a gente quer uma receita pronta para as coisas, né? Ó, se você tem medo, você lê esse versículo assim, e tem umas bíblias que vêm com os textos lá, o que ler quando tiver com medo, o que ler quando tiver com medo. Eu li e continuo com medo, porque não é só ler o versículo, certo? Você precisa saber o que está acontecendo no coração da pessoa. Então, meu filho está com medo do escuro. Mas que negócio? Isso é coisa irracional, esse negócio de medo escuro, meu filho. O negócio é esse. Não, não é isso. Eu preciso entender o que se passa na cabeça dele. Por que o coração dele está reagindo dessa forma no escuro? Você vai ter um monte de explicação aí dos especialistas, mas você precisa ouvir do seu filho. Ele vai dizer, eu acho que tem um bicho aqui no meu quarto. E aí então você vai poder explicar para ele a respeito, vai poder mostrar para ele que não tem um bicho em casa, mas vai poder mostrar para ele que existe algo muito maior do que um bicho no quarto dele, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se ele está com medo de um bicho que ele não vê, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas ele não vê Jesus, mas ele também não vê o bicho. Ele está com medo de um bicho que ele não vê. E você está falando de um Jesus que você não vê, mas que é real. E que se mostra para ele agora na figura do pai dele, que gasta tempo instruindo o coração dele e trazendo ao coração a tranquilidade. Então eu creio que nós precisamos perguntar mais. Em todas as histórias que eu narrei aqui, eu mostrei que as perguntas elas precisam ser feitas. O que você sentiu, o rapaz lá com medo de morrer? O que você sentiu quando você achou que ia morrer? Ou o que você sente, por que você está se sentindo assim, né? Na escola. Porque eu tenho medo de decepcionar o meu pai. Para que a pessoa também comece a compreender isso, porque às vezes ela mesma não tem entendimento do porquê que ela está com medo. E quando ela entender, ela vai ver que não faz sentido ter medo daquilo. E aí é a hora de levar o coração à escritura. Por isso que você pode pegar textos variados, como o texto, por exemplo, de Jesus ressuscitando Lázaro, para falar sobre temor. O texto fala sobre isso? Você vai pregar sobre isso, expondo o texto? Não. Mas pega os princípios que estão ali. Os princípios que estão ali, eles se aplicam àquela situação ali de temor daquela pessoa. E você pode ilustrar com aquilo que a Escritura diz, mostrando a história de homens como Pedro, por exemplo. Como
Pedro foi medroso, como Abraão foi medroso, como Davi teve medo, e como todo mundo, em um momento ou outro da vida, vai enfrentar o medo. Agora, como é que nós vencemos isso? Com o coração bem firmado no Senhor Jesus Cristo, lembrando que estamos bem seguros dele. Às vezes a gente esquece disso, né? E a gente precisa fazer como o salmista, lembrar a nós mesmos, bater um papo com a nossa alma. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Eu preciso me recordar o tempo todo. Porque a minha mente é muito... ela viaja demais e esquece muito rápido das coisas. Rapaz, muito bom. Enquanto você falava aí, a gente pensa assim, né? Rapaz, vai ser a última pergunta, mas aí você vai falando e a gente vai aqui pensando e meditando. E achei interessante quando naquele momento, no início, né, você falou que muitas pessoas pegam aquela Bíblia, né? E aí, tô com medo, aqui, como se a Bíblia fosse uma enciclopédia, e aí você pega ali, e a ideia é relacionar o texto com o problema que eu estou passando, e aí tá tudo certo. E é possível, às vezes, a gente usar a Bíblia com algumas pessoas e mesmo assim não aconselhar biblicamente, né? Isso acontece direto, né? E aí a gente deixa as pessoas mais com medo ou mais frustradas ainda, né? Isso acontece de monte porque muitas vezes as pessoas aconselham, elas dão um conselho que não tem nada a ver com a Bíblia e salpicam um versículo bíblico para dizer que é Bíblia. Certo? Então, o texto que eu citei aqui, né, brincando, o cara tá com medo lá do cachorro, você cita o texto lá no amor, não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. Mas o texto não está falando disso, não. O texto não está falando de cachorro, o texto não está falando nada a ver com isso. É preciso muito cuidado na aplicação dos textos bíblicos, né? Principalmente na forma de chegar ao coração, para não acontecer de você ser muito simplista. E é por isso que muitos acusam aqueles que querem aconselhar com a Bíblia de serem simplistas, porque muitos são mesmo. Às vezes nós não queremos escutar as pessoas, nós já aconselhamos tanto que a gente já sabe qual é o problema. Então a pessoa chega perto de mim e fala assim, eu estava na escola e eu fui apresentar um trabalho, comecei a ficar desesperado, e a pessoa nem terminou a história, e falou assim, temor de homens, está com medo disso, pressão social, versículo bíblico, faz igual os médicos fazem, né? Tem a receita, o ídolo tal, tem a receita pronta lá, imprime a receita, bate carinho, pronto, próximo. E a gente quer resolver as coisas de forma muito rápida, né? Tacando versículo na cabeça do povo. E aí o pessoal se frustra, porque não aprendeu a amar a Escritura, a ter a Escritura no coração, a amar a lei do Senhor, a amar o Senhor que se revela por meio da palavra. Não é só decorar versículo. Se fosse só decorar versículo, era beleza, né? Era fácil demais. Mas há um perigo grandioso nisso aí mesmo. Você tinha falado de livro, alguns livros que ajudam nisso aí. Um dos melhores livros que eu li foi o do Ed Welch, Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Muito bom esse livro, da editora Batista Regular, salvo engano. Isso. Tem um livro da editora Nutra chamado O Desejo de Agradar Outros, do Lu Priolo, que é muito precioso também. Tem um da Elise Fitzpatrick, Vencendo Medos e Ansiedades. Essa é editora Fiel. Também é um livraço, um baita livro. O próprio livro da Elise, que eu gosto muito, Ídolos do Coração, que não é um livro diretamente sobre o medo, mas que ajuda você a entender as questões do coração, né? Onde está a sua devoção. Opa! Voltou aí? Eu fui até Elise Fitzpatrick. Qual dos livros? Eu citei 2 dela. Não, então, o Vencendo Medos e Ansiedades. Isso, aí depois eu falei de Ídolos do Coração dela, que não trata diretamente sobre medo, mas trata dos aspectos de onde está a sua devoção, onde está a sua confiança, onde é que você tem colocado o seu coração, e que ajuda
a pensar nessas outras. Eu acho que esses 4 livros aí são livros bons nessa área. Peraí, tá travando aqui para mim, eu não sei. Não, para mim não travou, não. Para mim tá normal. Tá normal para você? Agora tá. Alô, oi, Oi, tá normal aqui. tá normal? É porque para Tá mim normal. deu uma travada aqui. Mas já foi nos finalmente. Pois, reverendo, eu quero agradecer aí, né, a sua colaboração. Eu quero também louvar a Deus por todos aqueles que entraram e puderam estar conosco, né? O Aoki, Daniel Aoki aqui, lá, acho que está pastoreando a igreja de Mogi das Cruzes, né, Aoki? Ele fala de um livro da Nutra, Jundiapeba. Jundiapeba, o temor. O livro que ele fala aqui é O Temor. Peraí. Que vence o Que medo. vence o medo. Acho que é do filho do Joia. Einamek, né? Eu acho que o Einamek é o filho, né? Joia também. Isso aí. Também, isso, da editora Nutra. Bom, louvo a Deus, né, pela sua colaboração conosco, por todos aqueles que... Opa, estão me ouvindo aí? Voltou, tô ouvindo. Por todos aqueles que puderam participar aqui, né, que estiveram presentes, colaborando com as perguntas também, tá? E, reverendo, traz aí uma palavra final aí para os nossos espectadores aí. Eu espero que o bate-papo aqui tenha servido para a edificação dos irmãos, e minha oração é para que o nosso coração esteja bem firmado no Senhor. A cada momento, quanto mais você conhece o seu Senhor, menos você vai ter medo das circunstâncias. Você vai saber que você está bem seguro, a despeito dos homens, a despeito das circunstâncias. Conhecendo o Senhor, você vai aprender a viver como Paulo, né? A viver contente em toda e qualquer situação, na convicção de que o Senhor está completando a obra dele na sua vida, né? Ele está santificando a sua vida, e todas as circunstâncias, todos os problemas que vierem a acontecer serão usados para que o Senhor venha moldar a Jesus Cristo na sua vida. Deus abençoe muito a sua vida, abençoe a vida do pastor Eliomar, sua igreja, e cresçam cada dia mais no conhecimento do Senhor. Amém. Deus abençoe, reverendo, e continue abençoando aí também sua casa, e espero um dia comer aí uma muqueca, né? Eu não vou dizer muqueca capixaba, Opa! porque eu fui repreendido quando eu falei isso. Só muqueca já está tudo certo. Muqueca capixaba é redundância. Pois, reverendo, Deus abençoe, tá? Algumas pessoas foram mandando mensagens aqui, né, ao longo da nossa live, né? Toca Chique disse que você é um caminhão carregado de J. Adams. Toca chique, gente boa. Itamar Ximenes, rapaz, entrou aqui, disse, Eliomar lindo. Rapaz, olha só. Tem que fazer uma live sobre a mentira agora. Tô brincando, Então, né? viu, Itamar? Agostinho ontem me ensinou que não é mentira quando a pessoa fala uma coisa falsa acreditando que é verdade. Então não é mentira. Olha aí, o pessoal já ostentando aí a compra, né, da coleção da Patrística, né? Pronto. Pois, Rev, Deus abençoe, viu? Prazer. Valeu. E vamos ter outras oportunidades também, tá bom? Bora. Grande abraço aí. Deus abençoe. Abração. Boa noite para vocês. Boa noite. Bom, gente, eu quero agradecer mais uma vez, né, a presença de todos. Reverendo Itamar, lá de Brasília, grande amigo, que Deus continue te abençoando. O reverendo Daniel Aoki também, lá de São Paulo, que está conosco aqui. Todos vocês, né, reverendo Jorge, enfim, demais irmãos, né, que Dona Osineide, pessoas da nossa igreja também, Simone, que esteve conosco, Raquel,
enfim, reverendo Crispim também, que esteve conosco, a todos aqueles que puderam estar conosco aqui, Rômulo, todos, que Deus continue abençoando. Semana que vem, se Deus quiser, nós teremos uma outra live, tá? E nós vamos trazer mais informações por meio do nosso Instagram, tá bom? Que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente noite. Até mais.